O controle difuso, ou controle concreto, ou controle incidental, é o controle de constitucionalidade realizado pelos juízes e tribunais no curso de uma ação judicial por eles apreciada, sempre que a declaração de constitucionalidade ou a declaração de inconstitucionalidade de uma norma for necessária para o julgamento desse litígio entre as partes envolvidas. Essa modalidade de controle se diferencia, portanto, do controle concentrado, controle abstrato ou principal. O controle concentrado, ou controle abstrato, ou controle principal, é o controle de constitucionalidade que é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em proteção à Constituição Federal, e pelos respectivos tribunais de justiça, em proteção às constituições dos Estados, em ocasião na qual uma ação judicial é ajuizada com um propósito específico de que seja declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, motivo pelo qual a aferição da constitucionalidade é realizada no plano abstrato, ou seja, sem considerar litígios concretos entre um autor e um réu específico. É importante ter em mente que o controle difuso, controle concreto e controle incidental são expressões usualmente utilizadas como sinônimos. Mas veja bem, a expressão controle difuso deve ser utilizada para indicar aquele controle de constitucionalidade que pode ser realizado por todos os juízes e tribunais. A expressão controle concreto deve ser utilizada para indicar aquele controle de constitucionalidade que é realizada no curso de um caso concreto. E a expressão controle incidental deve ser utilizada para indicar aquele controle em que o controle de constitucionalidade é uma espécie de questão incidental no processo, ou seja, uma questão que precisa ser decidida para que depois seja possível julgar o mérito da ação. Ocorre que essas expressões, embora designem situações diferentes, acabam sendo sinônimos aqui no direito constitucional brasileiro, pois nós veremos agora que o controle de constitucionalidade que pode ser realizado por todos os juízes e tribunais brasileiros ocorre perante um caso concreto e seria também uma questão incidental. Então, tenha o cuidado de utilizar a expressão correta durante uma prova oral ou uma prova discursiva, mas saiba que essas expressões são utilizadas como se fossem sinônimos. Então, vamos retomar agora o estudo do controle difuso, controle concreto ou controle incidental. Nós sabemos que a competência para realizar esse controle está difundida por todo o judiciário, de forma que pode ser realizado por todos os juízes e tribunais. Sabemos também que esse controle de constitucionalidade ocorre perante um caso concreto. E também sabemos que a controvérsia sobre a constitucionalidade de uma norma seria uma questão incidental no curso da ação. Agora vamos tratar da declaração de ofício da inconstitucionalidade. O juiz ou tribunal atua de ofício quando pratica algum ato judicial sem qualquer requerimento, sem qualquer provocação das partes. Então, suponha que uma ação judicial esteja em curso e, sem que ninguém mencione nada a respeito da inconstitucionalidade, o juiz se depare com uma norma que seja incompatível com o bloco de constitucionalidade. Então, sem qualquer requerimento das partes, este juiz resolve declarar a inconstitucionalidade, ou seja, o juiz pretende declarar de ofício a inconstitucionalidade. O juiz pode fazer isso? O juiz pode declarar de ofício a inconstitucionalidade? A resposta é: depende. Se a declaração de inconstitucionalidade for imprescindível para o julgamento, o juiz poderá declarar de ofício. Entretanto, se a declaração de inconstitucionalidade for dispensável, o juiz não poderá declarar de ofício. Nesse último caso, se o juiz pode julgar a ação no mesmo sentido sem precisar pronunciar a inconstitucionalidade, ele deve fazer dessa forma, ou seja, não poderá de ofício declarar a inconstitucionalidade. Lembre-se que nós aprendemos que o princípio da presunção de constitucionalidade faz com que as normas sejam presumidamente constitucionais, pois as normas já passaram pelo controle preventivo de constitucionalidade. Então, o controle repressivo deve ser realizado com maior cautela. Por isso, há várias jurisprudências orientando que a declaração de inconstitucionalidade de ofício somente poderá ocorrer quando for indispensável ao julgamento da causa. A declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso produz uma série de efeitos. Os efeitos, basicamente, são as consequências que ocorrem
em ocasião na qual um juiz ou tribunal realiza o controle difuso e declara a inconstitucionalidade de uma norma. E esses efeitos são efeito ex tunc e eficácia inter partes. O efeito ex tunc, também conhecido como efeito retroativo, é o efeito de uma declaração de inconstitucionalidade. Basicamente, quando o judiciário declara que uma norma é inconstitucional, será como se essa norma nunca tivesse existido. A norma será considerada nula desde sua origem. Ou seja, a declaração terá efeito retroativo, voltará ao passado, terá efeito ex tunc, e todos aqueles atos praticados com fundamento naquela norma serão atos que foram praticados sem nenhum fundamento de validade, pois essa norma nunca existiu. Por exemplo, imagine novamente que um contribuinte esteja sendo tributado pelo governo federal e que ele acredite que esse tributo é inconstitucional. Se houver a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, da norma que instituiu esse tributo, será como se essa norma nunca tivesse existido, ou seja, a União Federal nunca poderia ter exigido esse tributo. A eficácia inter partes, ou eficácia entre as partes, significa que a declaração de inconstitucionalidade em controle difuso vincula apenas as partes envolvidas naquele litígio, ou seja, vincula apenas as partes que estão litigando naquela ação judicial, naquele caso concreto. Vamos exemplificar. Imagine novamente que um contribuinte esteja sendo tributado pelo governo federal e que ele acredite que esse tributo seja inconstitucional. Então, esse contribuinte ajuiza uma ação contra a União Federal, requerendo a restituição de todo o valor que ele recolheu em razão desse tributo. E para isso ele alega que a norma instituidora desse tributo é uma norma inconstitucional. Na sentença, o juiz fundamenta sua decisão declarando que aquela norma é inconstitucional. E no dispositivo dessa sentença, o juiz julga procedente a ação para condenar a União Federal ao dever de restituir todos aqueles valores. Essa sentença, então, quando transitar em julgado, beneficiará tão somente esse contribuinte autor da ação. Um outro contribuinte não poderá ser beneficiado por essa decisão, pois ele não foi parte nesse processo. Da mesma forma, essa decisão também só vale contra a União Federal, que foi ré no processo, não podendo, por exemplo, atingir estados e municípios. E essa limitação ocorre pelo fato de que a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso tem eficácia apenas inter partes, não tendo, portanto, a eficácia para todos, ou seja, não tendo a eficácia erga omnes. Agora vejam, a Constituição estabelece que compete ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então imagine que aquela mesma sentença do exemplo do contribuinte não transitou em julgado naquele momento. Houve a interposição de recurso pela União Federal e a ação chegou até o STF. E então o STF decidiu aquele caso concreto, declarando a inconstitucionalidade da norma instituidora daquele tributo. Quando isso ocorre, o STF comunica ao Senado Federal sobre o seu entendimento, no sentido de que aquela norma é inconstitucional. E então, diante dessa comunicação, o Senado Federal tem a faculdade de editar ou não uma resolução para suspender a executoriedade daquela norma. Com a suspensão de executoriedade pelo Senado Federal, aquela norma não pode mais ser executada contra nenhum contribuinte. Dessa forma, agora sim, esse entendimento de que a norma é inconstitucional poderá beneficiar outros contribuintes. Mas isso porque o Senado Federal suspendeu a executoriedade dessa norma. Então veja, a decisão do STF em sede de controle difuso teve eficácia apenas inter partes. Porém, o STF comunicou ao Senado Federal e o Senado entendeu por bem suspender a executoriedade daquela norma. Ao fazer isso, essa norma deixará de ser executada para todos, independentemente de quem foi parte naquele processo judicial que se encerrou no STF. Ou seja, esse ato do Senado tem eficácia erga omnes, ainda que tenha sido originado a partir de uma decisão do STF em controle difuso. Mas o importante é entender aqui que até mesmo a decisão do STF terá eficácia inter partes, de modo que o que atribui a eficácia erga omnes a esse entendimento é o ato do Senado. É exatamente aqui, nesse ponto do raciocínio, que se insere a chamada teoria da abstrativização do controle difuso. A teoria da abstrativização do controle difuso
nada mais é do que uma tese com o propósito de atribuir ao controle difuso algumas das características do controle abstrato. Bom, nós sabemos que a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso tem apenas eficácia inter partes, sendo que somente a suspensão da executoriedade pelo Senado Federal poderia fazer com que aquela norma tivesse sua execução suspensa em caráter erga omnes. Agora vamos refletir. Temos uma situação em que o plenário do STF declarou, em sede de controle difuso, que uma norma é inconstitucional. Temos, portanto, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, o guardião da Constituição da República. Faria bastante sentido que essa decisão do STF tivesse eficácia erga omnes e que também vinculasse as decisões futuras do Poder Judiciário e vinculasse ainda as atuações dos órgãos do Poder Executivo. Essa é exatamente a teoria da abstrativização do controle difuso. E a teoria tem esse nome pelo fato de que as decisões em controle abstrato têm exatamente essa eficácia erga omnes e efeito vinculante. Dessa forma, essa teoria significa dar ao controle difuso alguns dos efeitos do controle abstrato, ou seja, abstrativizar o controle difuso. Segundo essa teoria, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF já possui esse efeito vinculante e já possui eficácia erga omnes, mesmo em sede de controle difuso. Mas por que motivo, então, a Constituição previu a suspensão de executoriedade pelo Senado Federal, se a própria decisão do STF já seria capaz de beneficiar todos? Segundo essa teoria, a eficácia erga omnes já existiria desde a decisão do STF. E a suspensão de executoriedade pelo Senado Federal seria apenas para dar uma maior publicidade àquilo que já foi decidido pelo STF. Sobre esse tema, veja esse informativo do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar uma ação judicial que chegou ao STF por meio de recurso extraordinário, o STF declarou a inconstitucionalidade de uma norma. O STF realizou, portanto, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre que o STF deixou claro em sua decisão que, mesmo sendo um controle difuso, sua decisão teria efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. O STF explicou que a norma constitucional que prevê a suspensão de executoriedade pelo Senado Federal sofreu uma mutação constitucional, ou seja, o texto permaneceu intacto, não foi alterado. O que foi alterado foi a interpretação extraída desse texto. O STF antes entendia que essa suspensão de executoriedade pelo Senado Federal era necessária para atribuir eficácia erga omnes e vinculante para essas decisões em controle difuso. Mas agora o STF modificou a interpretação dessa norma constitucional, ou seja, essa norma sofreu mutação constitucional. E agora o STF passou a entender que esse ato do Senado seria apenas para dar publicidade a uma eficácia erga omnes e vinculante que já existe desde a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então vamos recapitular o controle difuso. A declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso tem eficácia inter partes. Entretanto, se a declaração de inconstitucionalidade decorrer de uma decisão do STF em sede de controle difuso, o STF comunica ao Senado para que a executoriedade dessa norma seja suspensa com caráter erga omnes. Paralelamente, a teoria da abstrativização do controle difuso, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece que as decisões em controle difuso, quando tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, terão eficácia erga omnes e efeito vinculante, ou seja, valerão para todos e vincularão as próximas decisões do Judiciário e a atuação do Executivo. Segundo essa teoria, a suspensão de executoriedade pelo Senado Federal seria apenas uma forma de dar publicidade ao que foi decidido pelo STF.